Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Natália, voluntária do Explica Enem. Hoje a gente vai seguir nossa matéria vendo intervalos reais. Nossa última aula, que foi de conjuntos, ela foi bastante comprida, tinha bastante matéria, mas o bom disso é que agora a gente vai ver intervalos reais, que é como se fosse uma continuação da matéria, e a gente já sabe quase tudo. Então essa é uma aula muito mais tranquila. E a gente vai mais bater um papo mesmo, vai explicar para vocês o que seria o intervalo real, como é que a gente representa isso. E na aula de exercício é que a gente vai entender direitinho como é que funciona, como é que pode cair em prova, como é que isso pode ser cobrado, certo? Mas prometo que essa aula vai ser mais tranquila. Então, a gente está acostumado a usar essa reta, beleza? Eu acho que agora, depois da aula de conjuntos, a gente já entende mais ou menos que a gente tem uma reta, os números ordenados, né, numa certa ordem. O zero é o meio. A gente tem 1, 2, 3, 4, infinito, né, vai até o infinito. E do outro lado a gente tem a mesma coisa, só que é menos 1, menos 2 vai para menos infinito, né? São simétricos, os dois lados são iguais, um é positivo, outro é negativo, beleza? O que acontece quando a gente está falando dos números reais? Vocês lembram que os reais englobam os racionais, e os racionais contêm os inteiros e os naturais? E os reais, além dos racionais, também tem os irracionais, beleza? Então, se a gente está olhando para essa reta e pensar que ela é uma reta dos reais, a gente tem que ter em mente o quê? Que ela é densa. Ela não tem um espacinho, um micro espacinho em branco. Se a gente pegar uma lupa e for aumentando, 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 a gente não vai achar nenhum lugar onde não tenha número. Por quê? Porque está ali entre o 0 e 1, por exemplo, a gente tem o 0,5. Entre o 0 e o 0,5 a gente tem o 0,25. E não é só o número médio, a gente tem o 0,1, 2, 3, 4, a gente tem números irracionais, a gente tem tudo ali, beleza? Então, não existe espaço em branco aqui. Então, a gente pode falar que essa reta dos reais, ela é infinita para um lado, infinita para o outro, e entre os números também tem infinitos outros números, entre quaisquer números, beleza? Aí eu fico pensando assim, como é que isso pode cair numa prova? Como é que isso pode, de repente, aparecer? Talvez apareça pedindo para vocês localizarem alguns números que a gente não está acostumado a ver nessa reta. Como, por exemplo, um número racional, né? Uma fração, um decimal, e talvez até um irracional, como o π. Então, eu coloquei aqui só para vocês verem que tem como a gente entender onde é que a gente colocaria isso. Por exemplo, 0,5 vai entre o 0 e o 1, beleza? Bem no meio, na verdade, porque é a média entre 0 e 1. O π, ele é aproximadamente 3,14. Vai ficar perto do 3, um pouquinho mais perto do que eu coloquei aqui, se a gente fosse fazer certinho, mas eu coloquei aqui para ficar melhor de visualizar, beleza? Então, assim, é bom a gente saber como localizar os números aqui, certo? Falar para vocês das representações. Nosso primeiro caso, eu vou usar sempre 1 e 3, tá? Não tem motivo especial para isso, é só eu vou usar sempre os mesmos números para não confundir vocês, para a gente poder comparar os casos usando os mesmos números. Aqui tem 1 e o 3, eu quero falar num intervalo, no subconjunto dos reais, que vai do 1 ao 3, no qual o 1 e o 3 entrem. O 1 e o 3 estão contidos, ou pertencem, no caso, que a gente está falando em elemento conjunto, eles estão nesse intervalo, certo? Eles estão ali. Então, eu vou pegar um segmento, vou marcar meu 1, meu 3, vou fazer uma bolinha fechada, essa é a parte importante, e vou ter que fazer um escurinho entre eles, né? Vou rabiscar aqui entre eles, beleza? Tem formas de representar isso. Eu vou focar com vocês, na verdade, nisso que a gente vai usar para exercício e nessa forma que eu acho que pode cair em prova. Isso aqui eu vou explicar para vocês, assim, falando mais sobre esses sinais de desigualdade, que é importante entender, mas não acredito que possa cair em prova. Pode, né? Porque não tem como ver o futuro ainda. Mas acho que não vai cair, mas vou explicar para vocês igual, de forma mais rápida. Isso aqui a gente vai representar como um intervalo, ó, do 1 ao 3, e o colchetes está fechado. Por quê? Isso está indicando que o 1 está nesse intervalo e o 3 também está nesse intervalo. Dessa forma, eu estou falando aqui, ó,
x pertence, que a gente já viu esse sinal lá na aula dos conjuntos, pertence aos reais, tal que, essa barrinha aqui é o tal que, x maior ou igual. Por que maior ou igual? Porque o 1 está no nosso conjunto, então o x pode ser 1, beleza? E x menor ou igual a 3, ou seja, pode ser menor que 3 ou pode ser o 3. Então vocês entendem que olhando isso, dá pra gente desenhar isso ou dá pra gente escrever isso? Beleza, tá? Próximo caso. Intervalo do 1 ao 3, só que o 1 e o 3 não estão nesse intervalo. Por que eu não posso botar, tipo, ao invés de botar 1, já que ele não está, eu vou botar o próximo número? Porque eu não sei qual é o próximo número, porque é uma reta, como eu falei para vocês, que ela é densa, é um intervalo denso. Então, sei lá, a gente tem depois do 1 o 1,1, por exemplo. Mas eu também tenho 1,01. Eu também tenho 1,00001. Então, eu nunca vou saber qual é o próximo número depois do 1. Então, como eu quero dizer que o próximo número depois do 1 entra, mas o 1 não, eu deixo 1 aberto, certo? E vai até o último número antes do 3, que eu também não sei qual é. Nesse caso, a gente vai representar com colchetes aberto, beleza? Para dizer que esses números, essas extremidades, não estão nesse intervalo. Ou com parênteses. Esse parênteses não aparece muito, tá? Normalmente vai usar colchete aberto. E também tem como representar dessa forma. E por que aqui eu não tenho menor ou igual? Ou maior ou igual, no caso? Porque ele não é 1 e ele não é 3. Ele não pode ser esses números. Vocês estão se hidratando? Super importante. Aí aqui também, o que pode acontecer? Eu posso ter uma das extremidades fechadas e outra aberta. Esse slide eu vou passar super rápido com vocês, porque, né, já expliquei como é quando é aberto, como é que é quando fechado. Eu posso ter uma extremidade aberta e outra fechada. Mas eu também posso ter algo dizendo que é só menor ou igual, se o 3 entrar, a 3. Ou seja, ele vai do menos infinito, eu não sei onde ele começa, eu não posso dizer onde ele começa, e vai até o 3. E também posso ter algo que começa no 1, por exemplo, e vai até infinito. Por que aqui, quando eu vou representar como intervalo, eu ponho aberto no infinito? Porque infinito ele não é tipo um número. Tipo, eu te amo infinito. Né? Não tem como entender que número seria esse exatamente. A gente pode falar isso porque é bonitinho. Mas a gente não sabe que número é o infinito. Então, o que acontece? A gente vai deixar aberto, porque ele não termina no infinito. Se ele terminasse no infinito, eu ia dar um passinho e ia passar do infinito. Então, não seria o infinito. Beleza? Aí, para representar, a gente não vai botar o x entre dois números, porque ele não está entre dois números. Ele vai até um número, ele começa de um número e vai até para sempre. Gente, essa aula super tranquila, super de boa. Até eu fiquei surpresa, já acabou. Porque na aula de conjuntos eu expliquei mais para vocês e foi uma aula bem demorada. Então aqui a gente só vai utilizar o que a gente já aprendeu lá, beleza? Nos intervalos a gente pode aplicar exatamente as mesmas operações que a gente aplicava em conjuntos. A gente pode fazer a união, a gente pode fazer a interseção, a gente pode fazer a subtração, a diferença. Eu vou ver isso com vocês no exercício. Acho que não é necessário mostrar aqui porque a gente já viu em outra aula. O meu objetivo é facilitar a vida de vocês. Então é isso. Aula rapidinha. A gente se vê nos exercícios, certo? Beijo.